Temos uma conversa, um convidado especial hoje, hein? Opa! Isso é importante. Nós vamos conversar agora com o nosso Murilo Hidalgo, que o Murilo Hidalgo é o presidente do Paraná Pesquisas, que fez um levantamento diferente. Ele fez um levantamento, que a gente vai ouvir agora, falando sobre a imagem das Forças Armadas. Aliás, das Forças Armadas e dos militares no governo. Eu queria, professor, que o senhor destacasse, eu lendo a pesquisa, percebi que alguns pontos estão muito preservados, quer dizer, em alguns momentos eles estão muito preservados na pesquisa, em outros a gente vê uma certa exposição. Posso estar fazendo uma leitura equivocada, mas eu gostaria que o senhor apresentasse para nós qual é a conclusão geral que o senhor tira e o que há de interessante nessa pesquisa. Boa tarde, obrigado por falar com a gente. Boa tarde, Renê. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Débora. É uma satisfação estar com você. Nós realizamos essa pesquisa de caráter nacional para a gente avaliar a participação dos militares no governo Bolsonaro. Até que ponto isso é bom para o governo Bolsonaro e até que ponto isso é bom para os militares. Vamos a alguns números, né? A participação das Forças Armadas no governo do presidente Jair Bolsonaro é positivo ou negativo? É positivo para 50% da população, indiferente 7,8%, negativa 36,4%, não sabe, não opinou 5,8%. Então, quer dizer, a gente vê que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem um ganho com a presença dos militares no governo. Eu vejo muito em razão disso que cada vez mais ele está nomeando militares para postos de destaque no governo, né? Uma outra questão que chama atenção é quando a gente pergunta se a participação das Forças Armadas no governo do presidente compromete a imagem do governo Bolsonaro. Não. 55% sim, 39%. A participação dos militares no governo do presidente Jair Bolsonaro representa um risco de golpe? Não. 62% sim, 31,5%, não sabe, 6,4%. Quer dizer, aquela imagem que poderia se ter que os militares pode-se passar a imagem de um golpe, isso perante a opinião pública, pela pesquisa, ela não existe, né? Outra pergunta, com a participação dos militares, o governo do presidente se tornou mais autoritário? Não, 44%, sim, 49,8%. Isso é um dado que é uma imagem também que a população está tendo, né? Que a presença dos militares deixa o governo também mais autoritário. Para o presidente, na visão dele, com certeza, isso deve ser um dado positivo. O presidente Jair Bolsonaro é visto mais como civil ou como militar? 57% veem ele como mais militar, 35% como civil, 8% não sabe, não optou. Quer dizer, a presença do presidente como militar, essa nomeação em massa que ele está fazendo dos militares em seu governo, cada vez mais está passando essa imagem. Como a pesquisa traz também uma imagem positiva dos militares do governo, por isso a gente crê que cada vez mais ele está nomeando e cada vez mais nomeia mais, né? O fato de o presidente ter militares em seu governo influencia de forma positiva ou negativa na hora de votar? Positiva, 40%, não influencia, 19%, negativa, 34,7%, não sabe, 5,8%. Deixa eu te fazer uma pergunta, te interromper, só para eu entender um pouquinho a apresentação dos dados, porque a gente tem o positivo, tem o negativo, tem o não sabe, não opinou, às vezes tem uma no meio. Se a gente dividir em positiva e não positiva, assim, eu aprovo ou eu não aprovo, simplesmente, eu só não falo aprovo, a gente vê que algumas respostas, o não positivo ultrapassa o positivo. Por exemplo, o fato do presidente, nessa pergunta que o senhor estava dizendo, o fato do presidente Bolsonaro ter militares em seu governo influencia de forma positiva ou negativa na hora de votar? O positivo é 40%. Nenhuma outra resposta é maior do que o positiva, porque o positivo é 40% e o negativo é 34%. No entanto, o positivo é o 40% e respostas que não são positivas, portanto, são 60%. Claro que tem um não sabe, não opinou. Então, como é que não vou dizer o leitor, o eleitor, mas o seu pesquisado, lê a sua pergunta? Ele sabe exatamente o que ele quer dizer quando ele não responde o item positivo e ele sabe que ele está desaprovando, ou tem mais nuance aí? Porque às vezes o positivo é a maior resposta, mas ela não chega a ser na maioria, entendeu meu ponto? Entendi, né? Nesse caso dessa pergunta, se influencia mais positivo na hora de votar, a gente tem lá positivo 40,3, não influencia.
Isso não influencia a gente, cara, como algo indiferente, que para ele tanto faz, que isso não pesa nem positivo, nem negativo, certo? E daí tem a negativa com 35%, certo? É um pouco mais positivo. Se a gente for ver os quesitos anteriores que eu passei também, é sempre um pouco mais positivo do que negativo. Sim, sem dúvida. Mas se a gente analisar hoje as pesquisas, de uma maneira geral, contra as instituições, principalmente contra os governantes, os índices são muito mais negativos do que positivos, né? Então, nesse caso, a gente vê como a participação dos militares no governo como é bem mais positivo do que negativo para ele nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, né, passa a ser uma coisa assim, perigosa o presidente Jair Bolsonaro. Uma retirada desses militares do governo poderia ser o começo de um fim da gestão Bolsonaro, né? Mas eu percebo na tua resposta, na sua pesquisa, e o senhor vai entrar nisso agora, que quando fulaniza, às vezes não é assim, né? Quando fala o conjunto dos militares, eles têm uma imagem muito positiva. Ao contrário, por exemplo, quando a gente às vezes fala a indústria farmacêutica tem uma imagem negativa, mas as pessoas têm um carinho especial por uma ou a outra porque produz aquele remédio que cuida da pressão delas. Então é o inverso. Aqui, os militares vistos de longe têm uma imagem muito boa, mas tem uma pergunta, por exemplo, específica sobre o general Eduardo Pazuello, aí já não, ele não leva a vantagem, pode ser até que leve um pedaço de ser militar como uma vantagem, mas é negativo, né? Exatamente. A gente fez essa pergunta. Como você avalia a participação do general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, na crise da pandemia? Positiva, 32,7%, indiferente, 13,5%, negativa, 44,3%. Não sabe, não opinou, 9,6%. Aqui você já vê um desgaste do general Pazuello, do ministro, principalmente em cima do atual momento que nós estamos vivendo, né? Com certeza, isso já começa a criar um ponto negativo para os militares, bem como, principalmente, o ministro Pazuello. Tá? Outra coisa, quando a gente fez a pergunta, a escolha de um general para presidir a Petrobras é positiva ou negativa? Para 40% é positiva, 10% indiferente, negativa 41,1%. Aí passa essa impressão que o general não seria uma pessoa de mercado para gerir a Petrobras, né? Eu entendi. Agora, na sua avaliação geral, a instituição, a exemplo dos bombeiros, por exemplo, né, é uma instituição muito preservada. Ela quando acionada, quando citada, quando consultada, né, a respeito, as pessoas tendem a achar que a entrada dos militares ajuda. Tem esses pontos, como eu falei, um ou outro ponto negativo. Agora, na tua avaliação, isso é uma coisa que pode mudar o cenário? Porque uma afirmação tua chamou a minha atenção. O senhor disse o seguinte, olha, é muito bom, mas deixa o presidente numa situação delicada também, pendurado, porque amanhã ele precisa trocar esse ou aquele, como já aconteceu, dele tirar um general e de repente precisa tirar outro general, ou mexe aqui ou ali, ele pode perder e pode perder pontos. Mas e a instituição? Ela corre riscos na sua própria imagem, porque isso não está na pesquisa, né? O risco que ela corre de estar no governo, que o governo pega a credibilidade dos militares, mas os militares podem perder credibilidade por estar metidos em governo? Com certeza, né? Eu vejo que as recíprocas são verdadeiras. Se a gente fizer uma análise, por que a gente insiste que a presença deles é positiva? O governo Jair Bolsonaro, hoje, para a própria pesquisa que a gente fez, ele tem mais ruim e péssimo do que ótimo e bom. Então, hoje ele já é mais rejeitado do que aceitado. E você vê que os militares, ao meu ver, que estão dando essa credibilidade, porque eles passam uma ideia de ordem e de não corrupção. Esse é o forte hoje do link ligados a ele, que eles trazem isso ao governo Bolsonaro. Eu acho que uma saída, se eles saíssem em massa do governo, se eles saíssem todos juntos, ficaria muito difícil para a continuidade do governo Bolsonaro, não tenho a menor dúvida disso. Perante a opinião pública, deixar isso claro, né? Ou seja, a gente tem duas forças hoje que são o eixo central, não que a sua pesquisa diga isso, eu quero ouvi-lo sobre. Duas forças bem destacadas. Tem o Centrão, né, o conjunto de políticos do eixo central do Congresso Nacional, que dá sustentação política e a base de sustentação do governo. E tem uma outra reputacional,
que não é só de gestão, sobretudo reputacional, que são os militares. É isso? Um segura o Congresso, outro segura a imagem perante a sociedade? Isso, os militares é um dos pontos que segura, com certeza, ao meu ver, por essa pesquisa, é um dos principais pontos que seguram ainda a popularidade do presidente Bolsonaro, certo? Já o Centrão, eu já vejo que é uma forma dele governar lá perante o Congresso. A população não tem muita essa percepção de Centrão, certo? O Centrão ele é bem conhecido para quem gosta muito de política. Para a grande maioria da população, são partidos, né? São políticos em seus estados, alguns são muito fortes, uns são respeitados, outros não, mas que estão dando essa sustentabilidade ao presidente Bolsonaro. Mas a participação dos militares hoje é um dos principais eixos que segura ainda essa popularidade do presidente Bolsonaro, não tenho a menor dúvida, a pesquisa deixa isso muito claro hoje. Bom, a gente conversou com o Murilo Hidalgo, o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, ótimo trabalho, interessante, traz uma boa novidade, essa varredura, né, sobre esse segmento que é tão importante e que é sempre lembrado com uma imagem muito positiva. Maravilha, brigadão, e a gente volta a falar daqui para frente cada vez mais, né, porque eu imagino, conforme vai se aproximando do dia D, né, e o dia D desde 2018, que a gente está vivendo em estado de voto todo dia, né, Murilo? A gente vai conversar bastante daqui para frente, porque a eleição parece que é eterna aqui. Valeu, Murilo, obrigado, viu? Um grande abraço e à disposição dos amigos da Band News.